Terminou no Maracanã, o Flamengo bate o Palmeiras e dá vida ao campeonato. E que vida vai ter essa reta final de Brasileirão, uma reta final quente, bem disputada, com uma disputa de título bem direcionada ali a Flamengo e Palmeiras. Vamos falar sobre o jogo, mas antes, deixa o like, comenta. Bem-vindos ao novo estúdio, essa aqui vai ser a visão de vocês. Ainda vou melhorar algumas coisas, iluminação, por enquanto só com a luz do teto aqui. Talvez o áudio também tenha muita coisa para melhorar, talvez não, com certeza. Mas a partir de agora vai ser mais ou menos essa visão aqui, uma modificação ou outra. Sim, a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso, mas hoje o assunto é esse Flamengo-Palmeiras. Então, para começar, se inscreva no canal, comenta aí o que você achar do vídeo e deixa seu like principalmente. Bom, começou a falar do jogo. O jogo começou estranho para o Flamengo, né? Vamos falar da perspectiva do Flamengo, obviamente, o flamenguista aqui, mas é um jogo que não começou como o torcedor do Flamengo imagina um jogo do Flamengo no Maracanã, com o Palmeiras dominando amplamente o jogo até. Não sei se foi uma questão de proposta ou o Palmeiras simplesmente dominou mesmo o Flamengo. Eu acho que está mais para a segunda opção, mesmo depois o Felipe Luiz ajustando um pouco o time, os próprios jogadores tendo entendimento de que valeria mais a pena jogar no contra-ataque. Mas o Palmeiras começa pressionando bem, o Flamengo não conseguia passar do meio de campo, e isso tudo culminou no primeiro lance polêmico do jogo. Né? O jogo é difícil imaginar que esse jogo sairia sem uma polêmica, e a primeira foi o possível pênalti no Gustavo Gomes. Na minha opinião, é um pênalti bem marcável, tá? Eu já vi lance assim sendo marcado pênalti, só que seguindo o critério que o Wilton adotou para o jogo inteiro, ele não marcaria, não marcou e não marcou outros lances que foi falta também. Eu não gosto desse tipo de pênalti, eu acho que é um contato que dá pouca efetividade. Por mim, pênaltis seriam só lances, não só pênaltis, faltas em si, teriam que ter um contato mais certo, não porque aquele lance de faltinha que costuma irritar a gente no futebol brasileiro. Não é um pênalti que eu daria, mas eu entendo o torcedor do Palmeiras ficar revoltado, porque é um pênalti que normalmente se dá no Brasileirão. Então, o torcedor ficar indignado é justo, o torcedor do Flamengo achar que não foi pênalti também é justo, ficar essa divisão aí. O pessoal da Globo, que foi onde assistiu o jogo, achou pênalti claríssimo. Eu achei que é um pênalti marcável, mas facultativo também. Dá para entender não marcar esse pênalti, porque o Gustavo Gomes ainda se chegou na bola, enfim, aí vai da interpretação de cada um. O torcedor do Palmeiras, logicamente, vai dizer que foi, o torcedor do Flamengo, em geral, vai dizer que não foi, e, enfim, é difícil pedir parcialidade num momento desse, mas me diz aí, o que você achou? Bom, o jogo segue, um jogo muito nervoso, muitas faltas, muito brigado, e o primeiro coisa que me preocupou, o Pulgar levou um cartão amarelo cedo, numa dividida, numa assistência ali, ele e o Maurício, só que o Maurício é um jogador de ataque, o Pulgar é um jogador mais de marcação, isso me preocupou, mas acabou não tendo um problema. O Pulgar fez uma boa partida, o Pulgar voltou de lesão, já tinha ido bem contra o Botafogo. Acabei não podendo comentar o jogo porque estava arrumando aqui as coisas, mas ele faz uma boa partida contra o Botafogo, faz uma boa partida contra o Palmeiras também, ajudando o Jorginho ali a controlar o meio, mesmo com o cartão amarelo. E apesar do Flamengo estar totalmente pressionado, uma saída de bola do Rossi, ele acerta o Pedro, que domina, vira, acerta um passe espetacular para o Arrascaeta, que faz o primeiro gol. É o Palmeiras dominando o jogo, o primeiro ataque do Flamengo, inclusive na hora do gol tá a narração do Luiz Roberto, o comentário ali falando que o Flamengo não está bem no jogo, a primeira escapada, gol, Arrascaeta isolado, artilheiro do Brasileirão, ou um dos artilheiros junto com o Caio Jorge, faz um grande ano, e quando a bola chegou ali, imaginei que ele não fosse perder, não é um jogador que costuma dar mole na frente do gol, e a efetividade do Flamengo foi muito importante nesse jogo, já vou abordar mais quando for falar dos outros gols também. Apesar do gol, o Palmeiras continua muito bem no jogo, na partida, continua dominando, continua pressionando, o Flamengo demorou muito para encaixar, e foi punido de forma triste, né? O Léo Ortiz se machuca, tem uma notícia ali que ele está com a perna mobilizada, se sabe que ele poderia sim ter fraturado. Vamos torcer para não ser o caso, mas é uma notícia que preocupa porque o Léo Ortiz é importantíssimo. O Danilo, que entrou no lugar dele, até fez uma boa partida, mas veio de um mole muito grande, então gera uma desconfiança, mas é um grande jogador. Eu acho que dá para confiar se o Ortiz, se ele acabar perdendo o Ortiz. Mas mesmo o Danilo bem, perder o Ortiz é pesado, porque além de ser um grande zagueiro, é muito importante para o funcionamento do time. A ver as notícias dos próximos dias. Quando o Ortiz estava fora, o Flamengo demorou a fazer a substituição, houve uma confusão ali com o médico do clube, que demorou a autorizar a substituição, a dar o aval que o Ortiz estava fora. Acabou que o Flamengo, com um a menos, sofre o gol num cruzamento do Maurício ou do Kelvin, agora não lembro, e acerta o Vitor Roque. O Vitor Roque acerta uma cabeçada espetacular. O Rossi até vai bem nela, consegue se esticar, mas foi muito no canto, então não tinha muito o que fazer. O Vitor Roque, ele ensaiou ali, dar um chute na bandeira, né? Eu vi que ele teve a vontade, mas se controlou com o cartão amarelo, porque certamente geraria uma confusão muito grande ali
teve bom senso. O Vitor Roque tem sido bastante provocador e é bom ter grandes jogadores, grandes personagens que enriquecem cada vez mais o futebol brasileiro, mas nessa aí, felizmente, ele se controlou. O jogo empatado, esperava-se que, com o domínio como ele estava, o Flamengo não tivesse muito o que fazer, ou achar uma outra bola, ou mudar algumas coisas. Só que após o gol de empate, eu senti que o Palmeiras desacelerou um pouco o jogo. O Palmeiras ele não conseguiu. As pessoas acreditam nem que ele não conseguiu, ele preferiu deixar o jogo mais leve, porque o empate era muito favorável ao Palmeiras. Então não adianta você arriscar tanto e deixar o Flamengo ter outra oportunidade de sair. O problema com isso é que o Flamengo começou a entrar no ataque. Começou a deixar a bola mais tempo no ataque, mas a bola mais tempo perto de Arrascaeta, de Pedro. Isso pode gerar alguns problemas. Só que também tinha o Samuel Lino, né, cara? O Samuel Lino tá numa sequência muito mal. Ele não fez um bom jogo de novo, a efetividade muito baixa, perdendo muitas bolas. É um jogador que eu acho que a gente vai ter que ter uma paciência por ele, é bom jogador, já mostrou isso. Só que desde que começou a jogar mal, começou a ser questionado, ele começou a cair muito. Não sei se caiu na pilha de rede social, se ele está sentindo a temporada, né? Ele veio de uma temporada intensa na Europa, não teve férias, já emendou direto vindo aqui para o futebol brasileiro. Então, me lembra muito o caso do Everton Ribeiro, quando veio para o Flamengo, que no começo não foi bem, mostrou que tinha talento, mas errando muito, custou alguns jogos, parece ser o caso. Aí vai a pergunta: ele só vai bem se a gente der ritmo de jogo para ele. Mas vale a pena insistir nessa altura da temporada, com o Carrascal jogando bem? Eu vou falar quando falar da entrada do Carrascal. Você tem um jogador tão pouco efetivo nesse momento, um momento tão agudo, que a gente vai precisar fazer uma campanha espetacular no Brasileirão, mesmo tendo vencido esse jogo, com os últimos 3 jogos da Libertadores vindo pela frente aí. Eu espero que sejam 3, né? Se vale a pena insistir no Lino para ver se ele ajuda a gente ainda esse ano, ou deixa ele mais no banco, tentar acionar ele uma vez ou outra, só para não perder o ritmo, e ano que vem tentar vir com mais tempo para ele, uma vez que o Carrascal está muito bem. Se não tivesse ninguém bem, eu até entenderia, mas o Carrascal está jogando muita bola. Bom, o Lino não ajudou muito, o ataque estava muito isolado, mas aos poucos foi se encaixando no jogo, após o gol do Palmeiras, e isso gerou fruto no gol. O gol que também teve uma polêmica, né? Foi um pênalti, o Pedro se desmarca, o Real que fez uma excelente partida, para mim a melhor partida do Real com a camisa do Flamengo até aqui, marcou bem, atacou bem, ainda errou muito, o Real deixa algumas coisas a desejar, mas no geral eu gostei muito da partida do Emerson Royal, não à toa aí pegou a titularidade do Varela, né? Eu esperava o Varela estar titular nesse jogo, até para dar uma segurança maior na parte de trás do time, mas o Royal fez uma partida muito boa, eu gostei demais do jogo do Emerson Royal. Ele dá o passe, o Pedro se desmarca do Bruno Fux e sofre o pênalti. As duas reclamações desse lance, do Danilo sobre o Vitor Roque e o lance do Pedro com o Bruno Fux. O Pedro e o Bruno Fux vão disputar e o Pedro empurra, o Bruno Fux cai. A sensação que eu tive é que o Fux forçou essa queda. Eles estavam ali na disputa, tipo, sai daqui, não é um lance que eu gostaria que fosse marcado em momento nenhum. Em jogo nenhum, se eu visse um gol sendo anulado, um pênalti anulado por causa disso, eu ficaria meio irritado. O do Vitor Roque, com o Danilo também, assim, que o Vitor Roque larga a jogada, o Danilo puxa ele. Esse aí eu acho que dá mais margem para o juiz marcar a falta assim, mas eu sinto que foi o Vitor Roque forçando ali uma falta, o juiz não deu, aí o Danilo só sai da minha frente e quero jogar. Então, seguindo o critério da arbitragem do jogo, que marcou poucas faltas, deixou o jogo mais correr mais, diferente não, o Wilton Pereira afetando para o jogo correr, mas seguindo o critério não seria falta. Esse também vai dividir bastante. Eu, como flamenguista, claramente vou ser suspeito a falar do pênalti do Gustavo Gomes, desse lance aí, mas para mim, esse aí, eu particularmente não anularia o pênalti. Vejo que tem uma leve margem ali para ser anulado, principalmente o lance do Danilo com o Vitor Roque. O Jorginho vai para o pênalti, bate com perfeição, o Flamengo faz 2-1 ali, então parece encaminhar o final do primeiro tempo, mas o Flamengo, ajustando aqui a colinha, o Pedro fazer uma grande partida, né? Voltou a bola chegar no Pedro, dando continuidade, se associando muito bem a Rascaeta e premiado com um gol no final ainda, dando 3-1, o número que deu a vitória ao Flamengo. Partida direto galáctica do Pedro, uma das melhores dele com a camisa do Flamengo. Participou dos 3 gols de forma fundamental, assistência perfeita primeiro, sofreu o pênalti no segundo e fez o terceiro gol com um belíssimo Rascaeta, um lance que ele pressiona, coisa que foi falado muito que o Pedro não poderia jogar no time do Filipe Luiz, ou deveria ser menos acionado, por conta dele não fazer essa pressão, que é importante para o time do Filipe Luiz, é a mesma, só que, olha ele fazendo a pressão e saindo gol.
Então não é nem tanto essa questão de o Pedro não consegue estar nesse time do Felipe Luiz, nem aquela questão de não importa a pressão. Importa, tanto que o Flamengo faz o gol da vitória com essa pressão do Pedro. Sem esse gol, o Flamengo ia encarar um segundo tempo com 2-1 e seria bem mais difícil, o Flamengo poderia perder esse jogo. Graças à pressão pós-perda aí, o Pedro recupera a bola vai para o Arrascaeta, ele dá um passe perfeito, Pedro faz o 3-1. Ele ainda sofre uma falta no final do primeiro tempo, o juiz não dá, eu achei falta. Eu achei não, foi falta com certeza. O Bruno Fux sofreu bastante com o Pedro, ele dá uma entrada ali, mas o juiz não dá, mas 3-1 dos números finais ao primeiro tempo. Devo falar também do Andrés Pereira, né, cara? Foi o pitico com a torcida do Flamengo. Não poderia ser diferente, a torcida do Flamengo hostilizou ele o jogo inteiro. Eu senti até no começo ele dar uma entrada no Pulgar, não foi falado, não sei se o Pulgar tentou simular. A primeira vez eu achei uma entrada meio dura, logo no começo do jogo, os primeiros segundos mesmo. Mas passou batido, eu achei ele bem apagado, tentou participar, tentou dar umas chegadas ali mais fortes, mostrar serviço, mas não conseguiu participar tanto. É um jogador muito bom, o Palmeiras contratou um grande atleta, e tem toda essa carga toda que foi enfrentar o Flamengo. Lembrando que o Flamengo e o Palmeiras podem se enfrentar mais uma vez esse ano, relembrando aquela final, que seria um roteiro interessantíssimo. Mas nesse primeiro encontro, o Andrés não foi bem. Eu não acho que ele sentiu o jogo, eu só acho que ele não conseguiu participar tanto mesmo assim da partida. Seguindo, voltando aí para o segundo tempo volta equilibrado. O Flamengo claramente numa postura de ser mais reativo no jogo, ser mais cometido, uma vez que o Palmeiras é um time que se reage muito rápido. A gente viu isso no final do jogo. Então, abrir a chance do Palmeiras fazer 3-2 seria muito perigoso. Então, o Felipe Luiz volta com uma estratégia mais cautelosa, saindo mais na boa. E o jogo volta equilibrado. Foi no primeiro tempo que o primeiro tempo foi o domínio amplo do Palmeiras e o jogo sentiu o Flamengo conseguindo atacar mais, deixando a bola mais tempo no ataque. E até um certo momento ali, até a saída do Arrascaeta, tem uns 10, 15 minutos que ele consegue manter a bola por bastante tempo no ataque, gerando perigo. Até o último lance do Arrascaeta, ele dá um bom passe pro Pedro, ele está na cara do gol, não consegue fazer. Eu não lembro agora como é que se desenrolou essa jogada, mas o último lance do Arrascaeta, o Flamengo foi bem, manteve a bola bem no ataque, deu acesso certa superioridade até ali. Aí o Felipe Luiz faz 3 substituições, e vamos lá para elas. Ele tira o Samuel Lino, que, como eu falei, não fez uma partida boa, o Arrascaeta e o Pulgar, que tinha amarelo. O Lino e o Pulgar, bem entendível, né? O Lino não fez uma partida boa, e o Pulgar estava com amarelo, um jogador de marcação. Ele vem com Carrascal, Saúl e Plata. Só que o outro saiu a Arrascaeta, e essas geram umas dúvidas. O Felipe Luiz se acovardou no Maracanã. Lembrando, a gente está falando do Vitória, a gente está falando do Sport, do Bragantino, com todo respeito a esses times, mas está falando da grande força do futebol brasileiro, além do Flamengo. É um time extremamente letal, um time que reage muito rápido nos jogos. Então, eu senti. Foi importante, sim, a gente adotar uma postura que deixasse o time mais seguro, para evitar uma pressão muito grande que pudesse abrir margem para o Palmeiras empatar esse jogo, ou até mesmo virar. O Palmeiras é um time que gosta de buscar bastante resultados. Só que eu acho que o Plata não entrou bem. Eu acho que a substituição da Arrascaeta poderia ter sido segurada um pouquinho mais. A Arrascaeta estava muito bem no jogo. Não sei se ele apresentou algum cansaço, se é uma questão de controle de minutagem. Mas eu acho que não era a hora ainda de tirar o Arrascaeta. Eu tiraria quando tirou o Pedro, mas no final do jogo, aquele momento que entrou o Bruno Henrique, poderia entrar o Bruno Henrique e o Plata. Aí sim, nesse momento, tirar o Arrascaeta. Mas entraram o Plata, o Saúl e o Carrascal. O Carrascal jogou demais. O Carrascal joga muita bola, ele consegue uma falta ali no lance, sai pedalando, ele participa, é perigoso, é um jogador que vai ser bem importante aí. E como eu falei quando eu estava falando do Samuelino, eu acho que já está na hora do Carrascal ser titular do Flamengo, jogando ali pela esquerda. Tem uma questão que com o Pulgar de volta, talvez o Felipe tenha que encaixar o time com o Jorginho, Saúl e Pulgar. O Saúl fazendo aquela função que era do Gerson, que é um meia pela ponta direita. Com isso, você colocar o Carrascal na ponta esquerda, o time fica com muitos meias e pouco veloz, com dificuldade para fazer pressão, para sair do jogo. Aí seria uma situação mais complicada. Talvez se colocar nesse caso o Luiz Araújo ou o próprio Plata seria mais interessante, mas eu acho que já dá sim para se pensar um time com o Carrascal, principalmente no próximo jogo que o Pulgar não joga. Aí teria com o Jorginho, o Saúl e o Carrascal, próximo jogo do Brasileirão, né? A Libertadores ainda está chegando também. Saúl, que não entrou muito bem, ele errou algumas coisas, claramente sentindo a lesão, não é o feitio dele desde que chegou no Flamengo partidas assim, mas ainda assim mostra em alguns lances. Mesmo lance que ele perdeu, ele recupera rapidamente, vai perder de novo.
Então, ele sentiu um pouco, talvez não seja, mostrou que não seja uma boa já começar com ele na próxima partida, que é contra o Racing, partida importantíssima. Mas bom, o jogo fica controlado, e esfria. O Palmeiras tenta achar espaço para atacar o Flamengo e o Flamengo se fecha para tentar sair. Nem o Flamengo conseguiu sair, nem o Palmeiras conseguiu atacar tão efetivamente esse Flamengo. Fora um chute ou outro fora da área do Felipe Anderson, do Vitor Roque, um chute que até bate na trave. Mas um jogo que dá uma esfriada em um certo momento, até a entrada do Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique entra, o Pedro sai, consolidando a grande partida que ele fez. O Bruno Henrique, não por conta do Bruno Henrique em si, mas parece que não consegue voltar a deixar a bola mais tempo no ataque, mais perto do gol. Levou uns lances de perigos ali com o Carrascal, o lance que o Carlos Miguel sai mal. O Royal fazendo cruzamento, novamente, grande partida do Royal para mim. E no finalzinho, o Palmeiras consegue escapar e faz o 3-2, dando um número que, sinceramente, é até mais justo para a partida. O Palmeiras não fez um jogo para tomar 3-1 ou, eventualmente, um 4-1 se não fizesse mais um gol. Acho que 3-2 dá um número bem justo. Só que é aquilo. Tinha mais 30 segundos, o juiz deu mais. Quando eu vi o juiz dando mais um de acréscimo, eu fiquei maluco aqui. Eu fiquei, meu Deus, eles vão buscar esse empate e eles quase têm a chance ainda. O Flamengo consegue matar a jogada. Acho um lance que até eu acho que o Luiz Araújo, pelo menos, um amarelo deveria ter tomado, mas o Flamengo consegue segurar. Tem uma chance de atacar, não consegue prender a bola no ataque ali com o Bruno Henrique e o Alexandre, não se entendem direito. O Palmeiras está para o ataque, mas o jogo acaba ali mesmo. O Flamengo ganha por 3-2, empata em pontos e agora vai ser uma dança, né? São 10 rodadas para os dois empatados em pontos. Se os dois fizerem a mesma pontuação, o título é do Palmeiras. Se o Flamengo fizer uma rodada melhor que o Palmeiras, o título é do Flamengo. Então ainda tem um Cruzeiro ali sonhando, né? Tal distante para o Cruzeiro. Cruzeiro que ainda tem a Copa do Brasil esse ano e o brasileiro ficou meio distante, mas ainda pode acontecer, né? Vai enfrentar o Palmeiras agora. O Flamengo é um time que não tem uma constância tão grande assim dá para tentar ainda, mas eu vejo o Cruzeiro bem distante da briga do título nesse momento. São 5 pontos de distância para os dois, sendo que os dois ainda têm um jogo a menos. Acho que ficou bem difícil para o Cruzeiro ganhar. Mas o Brasileirão está aí, o Flamengo e o Palmeiras vão disputar até o final, rodada a rodada. Quem tropeçar pode basicamente dar adeus para o título, porque vai ficar uma situação bem difícil de buscar. Mas acho que até o final os dois tropeçam 2 vezes cada, pelo menos, e a ver se o Palmeiras tropeça uma terceira, o Flamengo buscar aí. O Flamengo precisa ter uma rodada melhor que o Palmeiras. Preciso falar da torcida também. Eu tenho ido ao Maracanã, esse jogo eu prefiro não ir, até para gravar o vídeo também, e porque eu estava meio desanimado, a torcida não veio, uma sequência muito boa, mas se uniu, fez uma bonita festa, uma grandíssima festa, promete fazer a mesma coisa contra o Racing. E eu espero que continue assim, cara. A torcida, quando se une, quando inflama numa música só, daqui de casa deu para ouvir a torcida toda cantando na voz só as músicas de provocação, de festa, e fica muito bonito e com certeza contagia o jogo. Quando o Flamengo faz o segundo gol, a torcida cantando, com certeza contamina para o time buscar o terceiro logo. Então, claro que o que acontece em campo é importante, quando o time vai mal, logicamente qualquer torcida se esfria, mas às vezes aquele gás a mais é o que ajuda a buscar um resultado que não viria. Então, fico feliz que a torcida do Flamengo foi bem. Espero que continue assim. Recado aí para os organizados, por favor. Não se fechem só em jogos que vocês consideram os principais, os 5 jogos principais, mas tentem buscar estar assim constantemente, tá certo? Bom, 3-2, Flamengo, mesma pontuação no Palmeiras, Palmeiras segue líder, e é isso. Grande jogo nosso, não é aquele jogo que esperava o Flamengo dominar, mas é o jogo que a gente precisava fazer para bater um grande adversário. Eu espero que você também entenda isso. Não é porque o desempenho é aquele avassalador que foi ruim. A gente bateu o Palmeiras, o grande adversário que a gente tem nos últimos anos. O Maracanã é um adversário que costuma buscar resultados. Eu ia falar também do Jorginho, né? Esqueci de falar que o Jorginho controlou muito bem o jogo também, no segundo tempo, principalmente, catimbando às vezes mesmo, provocando com seus passes, buscando faltas. Esse controle do jogo do Jorginho também garantiu o placar final. É isso que eu tinha a dizer. Comenta aí o que você achou do jogo, comenta suas perspectivas para os próximos anos. Comente temas que você quer ver aqui no canal. Você pode ver, tem aqui bastante coisa de história aqui para falar também, porque quem me segue no Instagram sabe que o Instagram começou como um Instagram de história. Estou falando de futebol agora, mas pretendo voltar a conteúdo. Dá para ver aqui também um Fim e um Darwin aqui para fazer alguns conteúdos também de cinema, televisão, séries. Esse canal vai ser bem diversificado. E eu espero que vocês acompanhem nessa jornada aí, compartilhando e ajudando a crescer. Tamo junto, vamos Flamengo, vamos buscar esse título, seremos nação.